sobre vindima, especialmente sobre o último dia de vindima, que foi o que deu origem a este líquido que está aqui dentro deste copo. Como veem, não tem assim uma cor muito normal para um vinho branco. Normalmente estamos à espera de ver um vinho branco com uma cor mais clara, não é? Mais citrina. Este está assim castanho. Tem muito a ver com o tipo de vinho que estamos a fazer. Estamos a fazer um vinho naturalmente doce. Portanto, aquilo que eu fiz foi deixar a uva na vinha até mais tarde. Apanhámos-la na passada quarta-feira. O objetivo era que se desenvolvesse na película um fungo que se chama botrytis, mas que é conhecido por podridão. A podridão desenvolve-se na película do bago da uva, e já tenho alguns vídeos até no TikTok que demonstram bem esse mesmo fungo. E esse fungo o que vai fazer para além de dar um aroma e um sabor que é característico, faz com que o bago desidrate, perca a água, não é? E vai concentrar tudo o que tem no seu interior. Portanto, vai concentrar o açúcar, vai concentrar os ácidos, e isso faz com que, à partida, tenhamos uma matéria-prima diferente daquilo que é o normal, não é? E, portanto, essa uva depois é tratada como se fosse um vinho branco, portanto, é colocada dentro da prensa, prensamos, e temos um líquido escuro, mais escuro ainda do que o que está neste momento, à custa, lá está, dessa película podre. Portanto, depois deixamos este líquido a decantar, fica as partes grosseiras, as partes sólidas vêm para o fundo do depósito, e então 24 horas depois passamos a limpo, aquela parte mais límpida, passamos para outro depósito, neste caso passamos para uma barrica, e essa barrica vai fermentar. Agora, como temos temperaturas ambientes relativamente baixas, não temos qualquer problema, porque a fermentação, normalmente na fermentação de qualquer bebida, é uma reação exotérmica, liberta muita energia. Abraço, amigo melão, eu que tenho que passar ao ti. E então, perdi um bocadinho agora aqui com o meu amigo melão. Estávamos na barrica, portanto a fermentação é uma reação exotérmica, liberta energia, tem tendência a aumentar portanto, a temperatura do vinho a fermentar, e normalmente nós temos que a controlar. Neste caso, como temos uma temperatura ambiente baixa, basta pormos a barrica na rua e está a temperatura controlada. O mais difícil neste vinho, para além de termos que ter muito cuidado com a higienização para mantermos sempre o vinho em equilíbrio, para não termos o desenvolvimento de micro-organismos que nos possam, no fundo, estragar o vinho, é o momento em que nós vamos parar a fermentação. Para que este vinho fique doce, nós temos que parar a fermentação, porque no fundo as leveduras é que estão a pegar no açúcar e a transformá-lo em álcool. Nós temos que parar as leveduras, e para pararmos as leveduras nós temos duas formas para as parar: ou uma forma química ou uma forma física. Ora, para pararmos de uma forma química temos que ter recurso a um inibidor, seja sulfitos, seja outro químico qualquer, que vai fazer com que elas parem. Uma forma física, que é aquela que eu gosto mais, é com recurso à temperatura. Portanto, quando eu acho, ou quando eu achar que estamos no momento certo para parar a fermentação, nós vamos colocar o depósito, a barrica, dentro da câmara de frio,
vamos ligar a câmara de frio a temperaturas negativas, vamos inativar as leveduras e depois vamos passar a limpo. Elas vão precipitar, vão para o fundo da barrica e depois vamos no fundo trasfogar, vamos tirar a parte clara da parte de cima da barrica para outro depósito e vamos no fundo libertar-nos dessas leveduras que estão dentro da barrica e só depois então é que podemos respirar com algum alívio para no fundo depois pormos os nossos sulfitos sem corrermos o risco que as leveduras de alguma forma voltem portanto, a ativar-se e a acabar com o resto dos açúcares, porque na verdade aquilo que nós queremos com vinho destes é que ele seja que tenha um teor alcoólico mais moderado, não é? Que tenha um teor de açúcares também não muito elevado, mas que tenha açúcares, que seja doce. Este tipo de vinhos normalmente acompanha as sobremesas, por isso é que é conhecido por um vinho de sobremesa, um late harvest, um colheita tardia. Há quem use também às vezes como aperitivo. Não sei se conhecem o estilo Sauternes. O estilo Sauternes é este estilo em que nós deixamos o vinho ou deixamos a uva na videira até mais tarde para se desenvolver o tal fungo. Poderíamos fazer um vinho doce de outras formas, apanhando a uva, por exemplo, fazíamos um passito em que deixávamos a uva a secar num sítio arejado, sem o desenvolvimento do tal fungo, em que basicamente estávamos a desidratar o bago, como se faz as passas, para o Natal, por exemplo, a desidratar o bago. E então também se poderia fazer uma colheita tardia dessa forma, e outras formas de se fazer outros vinhos doces é por congelamento. Portanto, existe também o ice wine, ou vinho do gelo, em que a uva normalmente faz-se nos países da Europa Central, no Canadá. O ice wine é extremamente caro, em que a uva fica na vinha até ao inverno e depois, quando começa a nevar, quando temos temperaturas negativas, então vai-se apanhar a uva. Essa uva esmaga-se, como sabem, a 0 graus a água congela, não é? E ao esmagarmos, o líquido que sai é um melaço, portanto é um líquido extremamente doce, e é esse líquido depois que fermenta e dá origem ao tal ice wine. Isto para falar de algumas alternativas ao colheita tardia que acabei, ou que estou a fazer neste momento. Portanto, vinhos naturalmente doces são vinhos que não se lhe adiciona açúcar, não se lhe adiciona nada, portanto são vinhos que ficam doces do açúcar proveniente da uva, mas que não há nenhuma fortificação, não há adição de aguardente, não é? Depois temos outros tipos de vinhos doces, como os vinhos do Porto, por exemplo, que são fortificados. São fortificados porquê? Porque são fortalecidos. Ora, são fortalecidos com recurso a aguardente. Portanto, a fermentação, em vez de ser parada com recurso ao frio, como é o caso deste, vai ser parada com recurso a aguardente. Portanto, a aguardente é adicionada sensivelmente a meio da fermentação e o teor alcoólico é elevado de tal forma que as leveduras acabam por se inibir. Algumas morrem, outras ficam inibidas porque o meio começa a ser adverso. 20% de álcool é demasiado para elas, não é? E depois temos diferentes formas de envelhecimento. Como sabem, os vinhos do Porto tanto podem ir para pequenas barricas como grandes balseiros.
Para além do vinho do Porto, temos os Xérez, temos os vinhos de Madeira, tudo com diferentes formas de envelhecimento, portanto, o modo de fortificação acaba por ser igual em todos, é a adição de aguardente. Isto para falar aqui dos vinhos doces de sobremesa. Uns são doces naturais, outros são naturalmente doces. Os meus prediletos são os vinhos naturalmente doces. É um vinho que eu faço desde 2014. Portanto, na primeira colheita que fiz, utilizei 3 castas diferentes. Usei o Alvarinho, o Fernão Pires e o Arinto. Dei início a este vinho por acidente, portanto, havia necessidade de termos um vinho doce na calada e portanto, os fortificados foram sempre complicados por causa do álcool, por causa da forma como alguns organismos controlam o álcool. Quando se faz uma pequena quantidade de vinho e quando se tem álcool e se usa álcool e se depois controla o álcool por percentagem, qualquer perda atinge os 5%, não é? Damos um pontapé num jarro de 1 litro de sulfuroso ou de aguardente e perde-se 1 litro por acidente, e isso representa logo 5 ou 6 ou 7% nas contas, e portanto logo aí temos um problema com a alfândega. Isso levou-me logo de início a optar por fazer vinhos naturalmente doces, porque aqui como não usamos o álcool, somos livres, e como tal, então nessa altura de 2014 optei por este caminho. O primeiro ano, como já disse, foi um pouco por acidente. Nós apanhamos a uva durante a noite e, portanto, nesse ano alguns casos ficaram esquecidos, essencialmente o Alvarinho, e depois optei por apanhá-los mais tarde, e foi isso que aconteceu. Não tive grande desenvolvimento de fungo. O Alvarinho tem a película frágil e fina, tal como o Fernão Pires e mesmo o Arinto. São películas mais frágeis. Não consegui desenvolvimento de fungo. Houve alguma desidratação e, portanto, na segunda colheita que fiz em 2016, aí pensei melhor no assunto, pensei em procurar uma casta que fosse mais resistente, uma casta que fosse não só resistente ao fungo, mas também que fosse resistente aos insetos, aos pássaros, e pensei logo no Antão Vaz. Para já era uma casta que nós tínhamos em abundância e portanto, tinha todas as condições para poder passar alguns meses de outono com umidade e suportar essa mesma umidade sem desenvolver a podridão acética, que é isso que devemos evitar. E, portanto, 2016 foi um bom ano, conseguimos ter um bom colheita tardia. Depois fiz novamente em 2018, que também correu bastante bem, as mesmas linhas de sempre, a mesma parcela, correu também bastante bem. Depois acabamos por não fazer por questões comerciais, porque durante a pandemia não fazia sentido, estávamos a aumentar muito o estoque da colheita tardia, portanto optamos por apanhar essa uva para fazer branco, e acho que também foi uma boa solução. E então este ano cá estamos nós novamente com o Antão Vaz a fermentar em busca de um novo colheita tardia, da colheita 2022, de que nos possamos orgulhar, naturalmente. Na calada fazemos garrafas de meio litro, numa caixinha individual. É uma prenda muito bonita para o Natal. Acho que é uma boa época para podermos beber este tipo de vinhos.
Fazem um aperitivo também muito bom. Os franceses acompanham muito este tipo de vinho com foie gras. Eu gosto particularmente com frutos secos, com requeijão. As sobremesas, acompanham muito bem as sobremesas também. E portanto importante é isto. Entretanto, não sei se querem perguntar alguma coisa. A malta que costuma seguir aqui a minha página dos vinhos hoje cortou-se um bocadinho, portanto não apareceu ninguém. Qualquer das maneiras, para quem esteve a assistir, e acho que o César assistiu grande parte da live, espero que gostes do conteúdo e que, entretanto, se gostares, que me sigas no meu perfil, e vamos falando. Ok? Então vá, um abraço e até amanhã.